Fala galera, meu nome é Assis Neto e hoje eu vim falar um pouco sobre Deno, que é um novo runtime JavaScript feito em TypeScript e em Rust, e tem como a principal premissa a utilização de TypeScript como a linguagem padrão, mas que apesar de todo o hype criado, ela ainda precisa evoluir bastante para que possa substituir o Node. E nessa talk eu listarei pontos positivos e negativos dessa ferramenta e o porquê você não deve migrar o seu projeto em Node para. Então, Assis, diretamente do Piauí, vai fazer a sua apresentação com trocadilhos infames, não tô brincando. Isso aí, fique à vontade, Assis. Seja bem-vindo. Estão vendo minha tela? Sim? Não está dando mais, porque o Deno não vai ser o futuro do JavaScript. Eu vou falar um pouco sobre o Deno, apesar do trocadilho. Eu pensei em botar o que o Joey falou no grupo, mas eu fiquei assim, com um pouco de receio. Assim, o que é o Deno, né? O Deno é um runtime TypeScript, ou JavaScript. Ele faz basicamente o mesmo papel do Node. Ele foi criado em 2018. Na verdade, ele foi iniciado a criação dele em 2018. E ele é do mesmo criador do Node, né, que é o Ryan Dahl. E ele usa, entre aspas, nativamente o TypeScript. E foi construído em cima do Rust, que é uma linguagem de programação da Mozilla, que está aí no hype no momento. E assim, por que o Deno foi criado, né? O Ryan Dahl, ele listou 10 motivos que ele se arrepende no Node.js, coisa que ele fez e não gostou. Mas nessa palestra que ele dá, na ESConfig Europa, ele só cita apenas 7. E o primeiro é ter tirado a promise do core do Node.js. E assim, ele tirou em detrimento dos callbacks. E isso ocasionou alguns problemas no futuro, como, por exemplo, a adição do async await no core do Node. Poderia ter sido antes, pois ele já teria um suporte a promise, como ele não tinha, demorou para ser feita essa implementação. E seria mais fácil migrar de versões mais antigas do Node para as versões mais recentes. Porque como as versões antigas do Node usam callbacks, para você vir para uma nova versão, que já usa promise, não vai funcionar. Então, tipo, libs como a File System, que grava coisas no File System do computador, ela em versões antigas, se você usar ela no seu projeto e querer atualizar o Node de uma versão antiga para nova, ele vai quebrar e não vai funcionar. Porque lá eles usam callback. Então, isso foi bem ruim para essa migração entre versões, né? E a segunda é segurança, que eu acho que é um ponto bem crucial, porque hoje, se você rodar o Doom na sua máquina, você tem acesso a qualquer coisa, literalmente a qualquer coisa na sua máquina. O file system, a rede, a qualquer coisa. Então, se tu instalar um pacote que faz alguma coisa de errada, ele vai fazer, porque tu não consegue controlar o que os seus pacotes, o próprio software que tu está fazendo, ele pode ou não acessar na sua máquina. E isso é uma brecha de segurança enorme. Assim, eu não vi, eu ouvi falar em um dos lugares que eu estava pesquisando sobre o Deno, que comentam que um dos problemas do Node aconteceu há um tempo atrás, que tinha uma dependência do ESLint, não sei se era o ESLint de vermelho, ele fala só lint, que atualizou, e essa atualização, ela veio com um código que ela lia o package.json e mandava para um servidor. Isso em 2015, se eu não me engano. Eu depois posso até mandar a notícia. E que ele lia o package.js e mandava para algum lugar. Então, tipo, o que eles faziam com esses dados, ninguém sabe, mas era uma brecha. Tipo, imagine se ele estivesse lendo o arquivo-fonte do seu software. Então, é uma parada bem ruim. E o package.json, que ele também se arrepende de... desculpa, eu pulei um. O build system. O build system, para o que ele serve? Ele é como se fosse um cara que pega o código do core do Node, que é feito em C++, e compila ele. Monta ele, transforma ele em binário para ele ser compilado. E o Node, ele usa o GIMP, que é o Generate Your Project, que era o mesmo que o Chrome usava há uns tempo atrás. Na época, ele era o único que tinha para fazer isso na V8. Só que ele não é muito bom, principalmente se você faz módulo nativo para o Node. Então, tipo, se tu já escrevendo um módulo para Node em C++, ou em C, ele é bem ruim, ele é bem complicado, cheio de bug, ele vai dar erro.
aponta que tem erro no código sem ter erro no código, ele é bem ruim. Assim, eu nunca passei por esse problema porque eu nunca fiz isso, mas tem muitos issues no Node relacionado ao build system que ele usa, né? E é meio que, para quem não entendeu o que é a mesma coisa do CMake para o C e C++. Quem já programou em C e C++, provavelmente deve ter usado CMake para compilar o código em C. E hoje em dia, o Node é o único projeto que usa GIMP, pois o Chrome migrou para o GN, que é um outro build system bem melhor, mais performático e fácil de ser utilizado, né? E assim, o quarto é o package.json, porque ele concentra muitas informações inúteis, tipo como o GitHub do projeto, e entre outras informações que não necessariamente são importantes para a aplicação, né? E, consequentemente, ter tornado o NPM padrão, porque não que impeça de você usar outro gerenciador de pacote, mas como ele já vem por padrão no Node, assim, você usar outro não tem muito sentido. Até existe outro, como o PNPM, que era um mirro do NPM, mas não foi para frente porque eu acho que a comunidade não ia, já vem como padrão, vamos usar. E isso fez com que o Node se tornasse dependente do NPM. E outro problema da criação de ter usado o package.json foi que ele trouxe um conceito que todo módulo é uma pasta com arquivos dentro. E no MSJS, isso não é verdade. O MJS, que é a execução de módulos do JavaScript, um módulo é um arquivo com código dentro. E eu não sei exatamente, ele não fala na palestra o que isso acaba causando de problema, mas assim, eu estou trazendo as palavras dele, né? Porque ele criou o Deno. E assim, o Node Modules acho que dispensa apresentação, né? Todo mundo que usa Node sabe quanto é ruim usar o Node Modules, é extremamente pesado e cheio de coisas estranhas que ninguém sabe exatamente o que é que faz. E um problema do Node Modules é que ele deixa o algoritmo de resolução de módulos do Node mais complexo. Principalmente por outro motivo. Porque como você não precisa botar a extensão do arquivo, se ele é .js, se ele é .ts ou qualquer outra extensão que esteja usando dentro do seu código, isso faz com que ele tenha que adivinhar algumas coisas e trabalhar muito mais. Então, o quinto e o sexto motivo, eles estão bem juntos. Porque o Node Modules é algo gigantesco e você tem um require sem extensão, faz com que trabalhe muito mais, provavelmente quando você vai dar o rebuild no seu projeto. E às vezes pode demorar um pouco. E desvia de como funciona no navegador, né? No navegador não existe Node Modules, né? Então ele comenta que isso também é um ponto ruim que diverge. E o require sem extensão, né? Como eu já tinha falado, é menos explícito. Você não sabe se está importando um arquivo JS ou TypeScript. E o carregador de módulos tem que adivinhar, né? O que é que ele tem que buscar, né? E o sétimo, eu acho que é coisa dele, assim, não é nada que realmente afete alguma coisa, que é o index.js. Ele ter colocado como padrão o index.js como arquivo inicial do Node, né? O primeiro arquivo que ele vai buscar. Não é coisa que, tipo, hoje em dia ninguém... pode botar um index.js, mas você pode botar um app. O JS não é nada obrigatório. Ele fez isso porque fica parecido com a web. No caso, que na web, normalmente, você tem um index HTML. Mas ele lista isso, tipo, alguns motivos são motivos fortes, que realmente pode ser um problema, como segurança, o build system. Já outros, como o package.json, não acho que seja uma coisa suficiente para criar um novo runtime JavaScript, mas os 10 motivos que ele listou. E como o Deno funciona? O Deno, ele é separado em quatro partes. Ele tem a V8, que é o motor JavaScript, é quem realmente vai executar o código. Ele tem uma camada em Rust. O que é que ele faz? Ele faz apenas um bind de tudo que existe na V8 para Rust. E, consequentemente, o Deno, em vez de se comunicar direto com a V8, se comunica com essa interface criada em Rust. E ela é diferente do Node. No Node você não tem essa interface, você acessa direto a V8. E ela não é feita de uma maneira muito formal, não existe padrão para você acessar a V8.
Então, se eu quiser criar um pacote e acessar do meu jeito, usando as APIs da V8 que eu quiser, eu posso. Então, isso é outro problema para a criação de módulos nativos. E como existe essa camada University, que ela tem um custo zero, uma coisa que ele comenta na palestra dele é que não tem custo para você ter essa interface. Ele fez de uma forma que o objeto que é usado em C++, o objeto da instância da V8, é o mesmo que a da interface. Então, ele faz com que tenha um custo zero você ter essa interface em Rust em volta. E, com isso, você tem o Tokyo, que é o runtime, que é o que faz a mesma coisa do Node, que pega, manda lá, faz uma requisição para o file system, continua rodando, girando. Quem conhece Node sabe exatamente como é que funciona essa parte do runtime que tem no Node, né? E ele tem o Denocore, que é quem realmente controla tudo, que orquestra tudo. E dentro do Denocore, ele tem o compilador TypeScript, que é o que ele faz exatamente. A V8 ela não entende TypeScript, ela só entende JavaScript. E então, o que ele faz? Quando você escreve um código em TypeScript no Deno, você vai lá, está escrevendo o código e você coloca para compilar. A primeira coisa é que você não precisa ter um compilador de TypeScript, você não precisa baixar um compilador de TypeScript, como TSC, ou Sucrazy, entre outros. Ele consegue pegar aquele seu código, ele lê em TypeScript, transforma em JavaScript e já coloca na entrada de dados da V8. Então, ele meio que esse processo de compilação é transparente, você não sabe como ele está fazendo, mas ele está fazendo. E ele usa o mesmo compilador padrão que a Microsoft criou, né? Que a gente usa, que é o TSC. E uma vantagem é que você consegue programar em TypeScript sem precisar de uma dependência extra. Ele já vem com outras ferramentas que ajudam a melhorar o desempenho do código TypeScript, né? Como, por exemplo, ele só recompila se o hash do teu código mudar, porque toda vez que ele compila uma vez, ele gera um hash. E se você não mudar, tipo, compilar novamente, ele não vai recompilar tudo. Se o hash bater, ele já bota para executar o que já está na V8. E coisas legais no Deno. O Deno usa o GN como build system, então fica muito mais prático você criar native modules para o Deno, porque você consegue escrever um código de uma maneira mais legal, sem muito bug. Ele não possui Node Modules ou NPM, ele não possui um gerenciador de pacote padrão. Ao você usar um pacote de terceiro, você simplesmente passa o URL do GitHub, por exemplo, de um lugar onde esteja servindo aquele seu código, né? Que você precisa. Tipo, você, em vez de instalar o Express na sua aplicação, você coloca o URL do Express onde está servindo o código do Express. E o Deno segue por padrão o W3C, que é o padrão da web. Consequentemente, você tem acesso a todas as APIs no navegador dentro do Deno. Você só não tem acesso ao Global, mas você tem acesso ao Windows. Então, você tem acesso a muitas coisas que você não tem acesso no Node, que são coisas do navegador, que você não consegue usar no Node, mas no Deno você consegue. Ele possui uma instância de lib. Uma instância de lib é um conjunto de código que você vai sempre usar na sua aplicação, como file system, tudo. Ele não vem dentro do Deno. Quando você precisa de ler um código ou acessar a rede usando HTTP, você chama o URL da instância de lib e passa o que você quer, no caso, o file system ou o HTTP. E você pode usar Rust para a criação de libs. Rust é bem melhor de escrever pacotes em Rust do que em C++. O Rust é uma linguagem mais recente, ela tem algumas features que o C ou C++ não tem. Você tem acesso a todas as APIs do V8. Como tem esse bind da V8 em Rust, você consegue acessar todas as APIs. Então, o que tiver implementado em Rust, você consegue acessar. E de uma forma a custo zero. E não tem aquela dificuldade de ter que mexer com código C++. O próprio Tokyo, né, que é quem gerencia tudo, tem o formatador de código padrão, então você não precisa ter um linter, ele já vem com um linter por padrão,
ele já vem com um test runner, você não precisa instalar o Jest, e futuramente vai ter também a possibilidade de usar as APIs do Node. Então, você simplesmente vai pegar seu código em Node, colocar para rodar em Deno sem nenhum problema, porque ele vai ser 100% compatível com todas as APIs do Node. Mas se hoje você tiver um código que não usa nada do que é específico do Node, você consegue rodar em Deno sem problema, porque ele lê JavaScript e TypeScript. E eles planejam criar um compilador TypeScript feito em Rust, porque quem usa TypeScript sabe que o compilador que a Microsoft fez ele é muito lento, ele demora muito para poder compilar o código. E por que o Deno não vai ser o futuro do JavaScript? Assim, essa parte é um disclaimer, né? É a minha opinião do que eu vi nos locais, né? Porque ele não vai ser, pode não vir a ser o futuro do JavaScript. Assim, o Deno não possui um gerenciador de pacote. Consequentemente, qualquer pessoa pode publicar um pacote. E isso pode gerar alguns problemas, como o do LeftPad, há algum tempo atrás, que uma pessoa criou um pacote chamado LeftPad e vários outros pacotes usavam esse LeftPad. E ele simplesmente apagou esse código da internet. Meio que quebrou metade da internet que usava esse pacote. Tudo que usava esse pacote quebrou. Aí cria esse tipo de problema. Claro que se você vai baixar um pacote, você vai procurar um lugar que é confiável, uma pessoa que você sabe que não corre o risco de fazer isso, né? E ter um novo compilador em TypeScript, isso é bom, por um lado, mas também é ruim, pois como ele não vai ser mantido pela Microsoft, então toda vez que a Microsoft lançar um novo padrão de TypeScript, novas funcionalidades, elas vão ter que ser implementadas lá primeiro, para depois ser implementada nesse compilador em Rust. E fora que quando sair coisas novas que funcionam no Node, e eles vão ter que adaptar para o Deno. Então, vai ser um puta trabalho dobrado. E não tem nenhuma mudança significativa em relação ao Node. Não tem nada que você diga assim, cara, vamos usar o Deno porque o Deno faz isso que o Node não faz. Não existe isso. Tipo, tem algumas vantagens, tem algumas melhorias, mas nada que diga que o Deno é melhor do que o Node. E ele é simplesmente um pequeno passo nessa evolução. Ele não chega a ter uma coisa assim realmente que faça a gente usar ele. Você não vai chegar tipo no Panta e dizer assim, Panta, vamos usar Deno agora, porque Deno eu consigo botar a extensão do arquivo e diminuir a dificuldade do algoritmo de resolução de módulos. Tipo, não tem, tipo, ele usa TypeScript nativamente, mas tipo, a coisa mais fácil do mundo é você colocar um compilador TypeScript no seu projeto. E sim, agora a gente vai para um código, né, para ver mais ou menos como é que funciona o Deno, né? Vou colocar aqui para compartilhar a tela do meu VS Code. Só um instante. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, assim. A primeira coisa, você tem que instalar aqui uma extensão do Deno, para ele dar uma ajudinha, né? Você já escreveu no código. E a primeira coisa que na documentação diz é que você cria uma pasta .vscode. Opa, é uma pasta, desculpa. E cria um settings. Beleza? Ah, cara, tá de bagunça. Olha aqui. E você bote tem comentário disso pro VS Code, que é um arquivo de settings. Você tem um objeto chamado Deno.enable e você coloca true. Aí salva. Aí você pode esquecer aqui. Assim, eu vou agora criar aqui realmente o código em Deno, né? Porque ele pede para você fazer essa configuração no VS Code para você poder conseguir usar as coisas que tem nessa extensão do Deno.
E a primeira coisa, eu vou criar aqui um index.ts. Vou criar aqui uma parte de models. License. Aí nessa, eu vou criar uma interface. Vai ter um ID. E tem um string. Vou criar um repository /TS. Aí nesse repositório eu vou fazer a conexão com o banco de dados. E como a gente vai fazer a conexão com o banco de dados? A gente vai precisar de um drive. E eu vou usar aqui o drive do MySQL. Aqui eu faço um import. Aí eu tenho que passar o URL, né? De onde eu quero pegar a lib que eu vou usar. Aí eu vou lá no site do Deno, no DenoLand, /x. Esse /x indica que eu vou pegar um pacote que não está dentro da standard lib. Se tivesse dentro da standard lib, eu passava std. Aqui, MySQL. Aí eu digo em qual parte ele está. É mod.ts. Porque eu preciso, diferente do Node, que a gente não precisa dizer qual arquivo inicial, contanto que o arquivo inicial seja o index.js ou ts, aqui eu preciso dizer o arquivo inicial, o nome do arquivo inicial e passar a extensão. E lá eu vou importar o client. E eu vou importar de... E ela vai importar a interface que eu criei. License. Yes. Import default. Aqui eu vou criar uma função assíncrona. E outra coisa, se aqui você não passar o tipo, ele vai dar erro de compilação. Vai tomar um jeito de license. Aqui eu vou fazer a conexão com o banco de dados, né? Client recebe o first name, né? Que é o eu vou passar o username, que é password, que é teste. E o nome do banco, que é 2 Aqui eu que estabeleci a conexão, né, com o banco de dados. E eu vou agora pegar as informações de aulas que eu quero. Lá no client. Vou dar uma carry. Aqui eu vou dar um select tudo from lessons. Aí eu vou colocar aqui knowledge client. Deixar a conexão com o banco de dados e vou retornar os dados que eu peguei lá do banco de dados. Eu vou salvar aqui e vou lá no index.ts. Aqui no index.ts eu vou importar from na DenoLand. Agora eu vou importar da std, da standard lib, o file system, né, para acessar o file system do meu computador, e vou
pega lá o arquivo principal. E de lá eu vou importar o write JSON sync. Aqui é para me escrever no arquivo de forma síncrona, né? Eu vou importar repository license yes. Eu vou chamar aqui de get license. Vou dar aqui um post license. Ele vai receber. Acho que eu fiz. Primeiro tem que receber os dados, né, que vem lá do banco de dados. Get license. Aí aqui ele tem uma feature que é chamada de topping level await, que eu não preciso colocar uma função, não preciso fazer isso aqui, que é eu criar uma função, sei lá, vou chamar aqui de A, dizer que ela é assíncrona, passar aqui alguma coisa de promessa aqui dentro e chamar aqui A. Eu não preciso mais fazer isso. Agora, com o top level await, né, que é uma feature nova do TypeScript, eu consigo fazer esse código aqui como se fosse fora de uma função assíncrona chamar algo assíncrono, esperar um retorno assíncrono. Aí aqui eu vou dar um post lessons, e eu vou formatar um pouco esse dado, né, que vem daqui, deixar ele um pouco melhor para mim salvar ele dentro de um arquivo, né, na minha máquina. Pronto, fazer um map dele. Listen. Um template string. Eu vou pegar a listen.id. Vou pegar a listen. E vou retornar eles, né? Aí aqui depois eu vou dar um join para ele colocar um /n no final, né? Para ele pular a linha. Aí agora eu vou escrever no arquivo as lições que vem lá do meu banco de dados. Eu preciso passar aqui o nome do arquivo, né? O qual eu vou salvar. Vou botar aqui /lessons.txt. Vou colocar aqui dentro no run index.ts. Ele vai verificar, né, se eu tenho todas as libs instaladas e ele vai me retornar um erro. Por que ele vai me retornar o erro? Porque essa lib aqui, fs, de File System, ela ainda está muito instável. Aí, para mim conseguir rodar alguma coisa que ainda está em nível em staging, eu preciso passar a flag menos unstable. Aí ele me retornou um outro erro. Porque como o Deno ele é seguro por padrão, eu tenho que dar permissão explícita para ele ter acesso a alguma coisa da minha máquina. No caso, ele está reclamando que ele não tem permissão para me acessar a network do meu computador. Então, eu tenho que ir lá e passar a flag menos allow. Aí eu dou a permissão para ele acessar ao meu banco de dados, né? Via network. Só que aí ele me deu outra permissão negada, que agora é para abrir um arquivo. Porque eu também tenho que dar uma permissão para ele acessar o meu file system, né? Então, eu passo menos allow to write. Que aqui eu estou dando permissão para ele escrever alguma coisa dentro do meu file system. Aí, depois que eu dar todas as permissões necessárias, ele me criou aqui um arquivo. E, por algum motivo, essa lib aqui, da standard lib de file system, ela não consegue reconhecer esse padrão de /n e quebrar uma linha. Eu tentei dar uma olhada, né, na lib, mas parece que ela ainda está com esse bug aqui, ele não reconhecer esses símbolos. Eu não sei como é que chama esse tipo de símbolo aqui.
Ele executa, tipo, aqui no caso, uma quebra de linha. É Sim. porque Oi. eu acho que lá, quando tu deu o map, tu botou o join fora do map. Talvez tenha que botar dentro do Não, map. mas até mesmo dentro aqui ele não vai funcionar. Nossa. Vou apagar aqui o arquivo. Ele não dá o /n. E esse é basicamente um código que você usa no Node. A diferença seria a lib que você vai usar para escrever no arquivo, que aqui você usa essa write JSON sync, e no Node você usar eu não me lembro agora de cabeça. E assim, é basicamente o mesmo código. Então, se um dia eu for migrar de Node para Deno, não vai ser muito difícil. E se você tiver um código hoje em Node, que roda em Node, que não usa nenhuma coisa específica do Node, você pode importar ele aqui, executar com o Deno e vai funcionar de boas. E como eu tinha dito também, quando eles tiverem o namespace do Node dentro do Deno, você vai conseguir usar as coisas que só existem no Node aqui dentro. Então, o Deno tem poder de um dia vir a ser muito usado, mas é aquela história que, assim, vai depender muito das empresas, né? Porque quem faz a adoção da tecnologia é as empresas. Se as empresas enxergarem valor, vai ter uma substituição. Mas acho, por enquanto, com o que ele entrega, pouco provável que aconteça. E assim deixa eu mudar aqui para o slide. Mudar aqui para o slide de novo. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim. Sim. Né? E assim acaba a apresentação sobre Deno. Ela foi bem curta. Assim, eu só quis dar um overview, né, sobre o Deno. Que assim, ele é bem legal, ele foi muito bem construído. Porque tem um vídeo no YouTube do Ryan Dahl, que ele fala para um grupo de programadores de Israel que ele aprendeu muito na criação do Node e que ele cometeu muitos erros. E ele fazendo Deno, ele vai não cometer mais esses erros e vai fazer algo que escale melhor no futuro. E reza as más línguas, assim, né, que tem um Twitter de um mantenedor do Node atual que diz que o Ryan Dahl saiu porque ele tinha dor de cotovelo, tipo, as ideias deles não estavam sendo amplamente aceitas e ele decidiu criar o Deno com as ideias que ele tem, né? E aqui tá as fontes de onde eu tirei essa mini palestra, né? Que é essa palestra, que é aqui, que que ele fala sobre como o Deno funciona. Aqui fora ele listando, né, os 10 motivos, 10 coisas que ele se arrepende no Node. E aqui é a mesma coisa, só que em formato escrito. E aonde eu tirei o código que da própria Guardian Started do Deno lá na Denodoc. E é isso, né, galera? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tem o Manuel de Araçatuba, tá fazendo uma pergunta. Vai, Manu, pergunta aí. É que eu não entendo esse negócio de Standard Library. Você disse que o Node não tem e que o Deno tem. Qual a diferença? Para que serve? Mas, assim, é uma biblioteca padrão. Então, ela é mantida pelo mesmo core team do Deno. E outra, tipo, imagina que você quer usar uma determinada lib para fazer uma coisa. Você tem 10 mil libs que fazem a mesma coisa. Tipo, sei lá, se você quer pegar um arquivo lá via HTTP, tem o Axio, tem aquele SWR, tá? Que ele não faz só isso, mas ele também faz isso. Você tem o próprio FET. Então você tem várias formas de fazer a mesma coisa. E você tem um standard de lib que padroniza isso, principalmente para iniciante, que não sabe qual é a melhor lib ou a lib certa para aquele determinado caso, fica muito mais fácil você iniciar. E é muito mais confiável você usar uma lib onde é mantida pela mesma galera que criou a ferramenta do que você usar uma lib criada por terceiros, né?
Entendi. Mas o FS, o File System, que você falou da Standard Library, não tem no Node também? É que não é do core maintainer, é isso? Foi alguém que Não, criou? o Não, FS é do core do Node. FS no caso, o FS é do core do Node. E outra coisa que você. Imagina que acho que o Node vem com FS, vem com. Para você com HTTP, uma lib de HTTP, vem com várias libs que você não necessariamente no seu projeto você vai precisar. Tipo, tem projeto que você não vai precisar escrever arquivo. Tem projeto que você não vai precisar acessar a rede. Então, isso vindo dentro do Node traz um peso a mais de coisas que você não vai utilizar, mas está lá dentro você não consegue tirar. E já nessa forma, onde ele tem uma standard lib, você traz o que você precisa. É a mesma coisa que tem em C e C++, que no C é stdio para fazer I/O, e no C++ é... no C++ eu não me lembro, tá com muitos anos que eu estudei. Isso é uma facilidade, você não vai dizer que, como eu disse, não é algo de outro mundo, não é algo que vai revolucionar. É algo que linguagens antigas têm, e que o Deno trouxe agora para algo mais recente. entendi. Eu fiquei confuso com isso de se eu não usar o File System, eu vou trazer. Não entendi isso. É porque são implementações diferentes. Tipo, o Deno não sabe usar o file... Porque o file system usa coisas da V8. E a forma que é implementada no Node é diferente da forma que é implementada no Deno. Então, se você usar um file system do Node, ele não vai funcionar no Deno e vice-versa, porque eles foram implementados lá no nativo de forma diferente. Lá é esse bind que faz com a V8. Porque quem faz tudo é a V8. É a V8 que acessa o file system, a internet, tudo. Então, a forma de comunicação é que muda. Então, fica impossibilitado você usar a forma de comunicação do Node dentro do Deno e vice-versa. Então, porque a implementação são diferentes. A implementação do Deno é em Rust, essa comunicação, e no Node é em C++. Mais alguma pergunta? Não, de cara não. Algum ponto? Então é isso aí, né? Uma pontuação que eu me lembrei é que eu falei que o Tóquio ele é um event loop, ele não é o runtime. Eu acho que eu me lembrei agora, que era para me falar agora no final. O Tóquio é o event loop, é aquele negócio que fica girando dentro do Node, que fica delegando as funções, né? Tipo, eu quero acessar o banco de dados. Ele cria uma thread para acessar o banco de dados, aí vai executar outras coisas que não dependem daquilo, porque isso demora, né? Vai executar outras coisas e depois volta. O Tóquio faz esse mesmo papel, só que ele é feito em Rust. E ele é mantido Ele é mantido por várias empresas, tipo como a AWS e a IBM. Então, tipo, ele é muito poderoso, porque ele é feito em Rust como é a palavra? Ele usa tem uma palavra que o Cornell usa para definir o Tóquio. Ele não funciona em kernel land, ele funciona em user land, que é uma coisa de nível de acesso de funções no rádio, né? Quando você acessa via kernel land, o acesso direto a uma função do kernel, ela é mais custosa, e é como hoje funciona o Node. E o Deno não, o Deno funciona em user level. Em user level, as coisas tendem a ser mais leve, mas você não tem acesso às coisas do kernel, você usa outros artifícios para poder acessar. Aí, é por isso que o Deno tende a ser mais rápido, né? Isso aí. Muito bem, senhor Assis. Desculpa, eu acho que eu falei um pouco demais. Não, tava no tempo, ó, 40, ó, estamos no tempo pela primeira, ó, era 20 minutos da Carol, 40 minutos a sua, já tudo no tempo, em cima, não tem nem o que reclamar. Palminhas pro senhor Assis. Valeu, galera, até mais. Valeu, Assis, seja bem-vindo aí nas palestras, hein? Primeira vez que você palestra, né?